deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar.
Intenções da Santa Missa. Pela alma de Euridan Rocha, José Félix da Silva, Maria Regina Barbosa, Maria Félix de Alcântara, Maria Pinheiro de Oliveira, José Ferreira do Nascimento. Céu Oliveira coloca no altar do Senhor as crianças abandonadas pelos pais e por toda a sociedade. O diácono Gilberto Júnior pede oração por todas as vocações sacerdotais, pelo nosso bispo diocesano, pela nossa diocese e todo o clero. Oração para a família de Orlando José Alexandrino Pinheiro, Maria José de Moraes, Sérgio Albuquerque Viana, Neuza Barros, Ana Naí, João Sancho, Maria Neuma Alves Silva, Belizarina Alves, Cleomar Xavier, Valda Nazário, Maria Célia Santos e Graça Santana. Rezemos pelo aniversário natalício do Monsenhor Eusébio. Rezemos pelo grupo Espalhe a Luz, que está dando assistência aos pobres desassistidos com cesta básica em Quixadá. Rezemos também esta Santa Eucaristia pelo aniversário natalício de Maria do Carmo, que é psicóloga e formadora aqui do nosso seminário diocesano São José. Rezemos por todos os profissionais da saúde, pelo Papa Francisco, por todos os bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas e seminaristas. Iniciemos a nossa celebração com o canto de entrada. Vencendo o pecado, vem, Senhor glorioso, vem, és nosso consolador, tu és nossa vida, sim, nós somos alegres, devemos a ti, alegres cantamos, Jesus ressurgiu, Jesus ressurgiu, a igreja reveste a veste da glória, da vida, do amor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humildemente, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Arrependidos pelas vezes que nos faltou misericórdia no trato com o nosso próximo, caridade, pelas impaciências da vida, por não sabermos administrar muitas vezes os nossos problemas, dificuldades, e acabamos retraindo-nos, sendo ríspido com o próximo, faltando de atenção e zelo, pelas vezes que o confinamento nos causou sentimentos negativos, perda de sentido, sentido da vida, sentido do próprio confinamento, pelas vezes que nós fomos tentados a pensar de uma forma negativa nossas relações, com muito arrependimento, queremos agora confessar com toda a Igreja de Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes,
por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Coloque as suas intenções para esta Santa Eucaristia. Como já foi salientada, a nossa psicóloga aqui do Seminário São José, Maria do Carmo Pagã Forte, que hoje está fazendo aniversário de vida. E pelas todas as demais intenções de vocês. Ó Deus, vida dos que creem em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando morava como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã, e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes, até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera da descendência de Davi. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, com o meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente.
e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nenhum filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele, então, me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós temos o capítulo 13 do Evangelho de São João, onde começa a narrativa do adeus, assim chamado o discurso do adeus, ou a despedida de Jesus, que é quando ele está preparando os discípulos para a sua partida para junto do Pai. E aí ele faz como a primeira parte desse discurso, que é bastante longo, ele vai fazer a primeira parte hoje já partindo de uma premissa, o lava-pés. Ou pegar, desarmar, tirar todas as vestes que pode aparentar opulência, grandeza, colocar o avental do serviço e servir. Portanto, a primeira mensagem que Jesus deixa hoje no discurso do adeus: eu vou para o Pai, mas vocês vão continuar servindo. Vocês vão continuar servidores. Vocês vão continuar evangelizadores. Vocês vão continuar catequistas. Vocês vão continuar líderes de comunidade.
Vocês vão continuar fomentando o evangelho nas comunidades, no povo, junto do povo de Deus. Vocês vão continuar a missão evangelizadora da igreja. Vocês vão continuar a missão de cristãos batizados. Quem for batizado e crer, deve evangelizar. Eu preciso crer para aceitar o batismo, e aceitando esse batismo eu vou evangelizar. Mas um fato muito, muito interessante aparece na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. É quando nós encontramos nosso irmão, ele que nos precedeu na missão, Paulo e seus companheiros, que vão para uma sinagoga, e Paulo faz uma belíssima catequese. Qual é a catequese paulina de hoje, que aparece no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 13 a 25? É dizer a origem da fé da comunidade. É falar da fé de todo o tempo deste povo. Ou seja, não partir do pressuposto de que todos nós, todo evangelizado, deve ser partido do ponto zero. Já tem uma história de vida, já tem princípios de fé. E o que o evangelizador vai fazer? Aprimorar e, pegando esses elementos da fé, dar uma tônica cada vez mais cristã, evangelizadora e serviçal. Foi isso que Paulo fez. Ele partiu dos juízes, dos profetas, dos patriarcas. Ele faz toda uma catequese veterotestamentária do Antigo Testamento para compreender a fé cristã. Ora, nós catequistas, nós evangelizadores, você, mamãe, papai, deve, e você jovem, adulto, deve se lembrar sim, quando entra nessa dinâmica, nesse desejo de um aprimoramento da sua fé, é necessário que eu faça memória da minha história de fé, da minha história de vida para trás. Você lembra da sua vida de infância, como se dava a sua fé? Qual eram os sentimentos de fé que você tinha? Qual é a sua relação com Deus? Como era que você falava com Deus quando criancinha? Eu tenho certeza que a grande maioria vai se lembrar. Vai se lembrar da roupa que vestia para ir para a igreja. A roupa da missa chamada. Vão lembrar daquilo que vocês rezavam quando criancinha, quando adolescente, quando jovem, quando você estava na primeira comunhão, no catecismo. Muitas acreditam que até os pais tenham sido seus catequistas, mas outros foram à catequese mesmo paroquial. Como era que se dava? O que as catequistas lhes ensinavam? Você catequista, você que já pode fazer também uma memória de fé, como era que você começou a sua missão evangelizadora, a sua catequese? Como é que você praticava a fé? E qual era qual era a sensação, o sentimento que você tinha na relação com Deus? Quando ia à igreja, quando estava na catequese, quando estava no curso na pastoral do Crisma? Como era esta relação? Você vai perceber, fazendo essa retrospectiva de fé para entender o cristão que você é hoje. Você vai entender que muitas vezes a sua fé era mais pura, era mais cristalina do que a fé que você tem hoje. Você vai perceber que a sua relação com Deus era muito mais humana, porque era de coração para coração. Era o coração de criança que amava a Deus e falava com Deus de forma muito espontânea. E Deus, você tinha convicção de que Deus estava escutando.
Como adulto, nós começamos a perder a espontaneidade das palavras. Nós perdemos as características de sentimento, de ternura na relação com Deus e começamos a criar um discurso fantasioso e irracionalista para com Deus. Eu raciocino de uma forma até fantasiosa e monto um discurso que é nada mais, nada menos do que uma peça de retalho, uma coxa de retalhos, de pedaço, e monto ali um discurso sobre Deus, mas eu já não falo mais daquela oração original que nascia do meu coração e eu falava para Deus. Pode perceber que você adquiriu até vocabulários novos, linguagem nova para falar com Deus. Ah, padre, então tudo que eu aprendi agora é errado? Não, mas o que eu gostaria de fazer, nós refletirmos, é a origem da minha fé. A minha forma de como eu aprendi e como eu me relacionava com Deus. Quando eu deixava de fazer alguma coisa por causa de Jesus, isso me deixava arrependido, me deixava mal? Certamente não. Nós fazíamos como uma doação a Deus. Eu oferto até esse sacrifício por Deus. E como hoje nós, caindo dessa razão de fé, num racionalismo muito grande, aí a espontaneidade falta, e quando falta a espontaneidade, falta o sentimento, e quando falta o sentimento, falta a vontade. É por isso que nós temos tantos cristãos sem vontade mais de rezar, tantos cristãos que não querem mais participar da Eucaristia, porque ela compreende, entrou num processo de racionalismo tão grande que ela compreende que aquilo já não toca mais. Descobre um discurso vazio de conteúdo. Quando a criança fazia a sua oração, ela falava do dia a dia. Posso citar. Da saúde o papai que está doente, a mamãe, o meu irmãozinho que vai nascer, a minha irmãzinha que está para nascer. Era essa a oração que a gente fazia. Era a oração de pedindo a Deus para fazer com que você pudesse ter a proteção e ser uma pessoa de bem, pudesse cada vez mais praticar o bem, que tivesse olhos para enxergar os outros irmãozinhos, que não fosse encrenqueiro em casa, arengão, como nós dizemos aqui, né? Brigar com os irmãos, me perdoe, papai do céu, mamãe do céu. Então, era coisa muito mais afetuosa, terna, cheia de sentimento e de alma. E quando entrava a alma com esse sentimento, dava em nós um sabor de uma missão realizada, de uma vitória conquistada. Quando a oração ela é fria, racionalizada tão somente, sem entrar um pouco a dimensão do coração, do sentimento, nós entramos do jeito que saímos da oração. É mais um ato, é mais um rito que eu fiz ali. Que Deus nosso Senhor nos faça compreender que a evangelização, nós todos necessitamos de sermos evangelizados cada vez mais. Mas essa evangelização que nós recebamos, seja uma evangelização aos moldes de São Paulo. Que fez, ele começa até dizendo: irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Então aqui é a comunidade que acolhe os cristãos. E aí Paulo faz a sinal de que quer falar, né? E começa: israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez dele um grande povo quando moravam como estrangeiro no Egito. Então, aí começa, fala do exílio. Aqui ele está falando do exílio, da vida fora de Israel, lá no Egito, como estrangeiro. Faz narrar todos os sofrimentos passados. Podemos fazer também, rever as nossas histórias de fé e de vida humana, pessoa humana, os sofrimentos que nós vivemos na fase infantil, na fase de criança, que não era tão fácil de se viver. As dificuldades financeiras, os problemas que nós enfrentávamos dentro da própria família, as situações que nós encontrávamos
na questão de estudo, tantas coisas nós temos para fazer remonte, fazer memória, recordar, atualizar e ver como nós muitas vezes somos até muito murmuradores, que quando criança passamos por tantas dificuldades e não murmurávamos, não ficávamos zambuados, de cara fechada, não fazíamos uma testa frangida, não porque não éramos crianças, mas porque não guardávamos rancor, ressentimento, não ficávamos ali angustiados, sufocados no oceano de problemas, botávamos uma leveza de vida. Aquela criança que estava passando por aquele problema, por uma dificuldade, porque estamos no mundo e somos seres humanos, aquela mesma criança, ela era capaz de sair correndo e brincar de boneco ou de bola. Ela não ficava parada, isolada, filosofando problemas. E nós adultos aprendemos isto. Em vez de continuarmos aquela maneira leve de conduzir a vida, de vivermos uma beleza de vida, que não são os problemas que vão ofuscá-los, não são as dificuldades que vão tirar o brilho desta vida, não é uma quarentena que vai me botar para baixo, me deixar numa situação depressiva. Temos motivos para nos alegrar, para darmos gargalhadas, para louvar a Deus, para agradecer, para falar com Ele, palavras bonitas, palavras de ternura, falar daquilo que o nosso coração está sentindo. Que o nosso Senhor nos ajude a entrarmos na dinâmica de viver uma fé que compreenda o todo da nossa história e não só o hoje da minha vida. É mais do que a minha vida, o hoje da minha história, o todo da minha história é muito mais complexo do que o hoje da minha vida. Quando eu olho para o todo da minha história, eu vou compreender e ter motivações para dizer: Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és belo. Senhor, como era bonito e como era fascinante eu estar junto de Ti, nas orações, nas minhas preces, nas minhas idas à igreja, da minha primeira comunhão, da minha crisma, e por aí vai. Que Deus nos ajude. Santa Maria, Mãe de Deus, que ela rogue a Deus por nós. Amém. Amém. Agora de pé, juntos vamos fazer as nossas preces. Irmãos e irmãs, no breve resumo da história da salvação, Paulo mostra que Jesus é o Messias de Israel. Rezemos com esperança pelo mundo inteiro, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Com os patriarcas, os profetas e Davi, com João Batista, Paulo de Tarso e Barnabé, com Maria e todos os pobres de Israel, oremos, irmãos, ao Messias. Ouvi-nos, Senhor. Com os fiéis que na terra inteira amam a Cristo, com os habitantes das cidades, vilas e aldeias, e com os catecúmenos que vão descobrindo a fé cristã, oremos, irmãos, ao Filho de Deus. Ouvi-nos, Senhor. Com os que lavam os pés dos pobres e dos humildes, com os que adoram a Deus e o louvam em seus desígnios, e com os que põem em prática as palavras do Evangelho, oremos, irmãos, ao Salvador. Ouvi-nos, Senhor. Com aqueles que Cristo escolheu e agora o seguem com sua cruz, com os que lutam, mas nem sempre vencem, e com os que amaram e serviram o Senhor, mas já partiram, oremos, irmãos, ao Redentor. Ouvi-nos, Senhor. Com os fiéis presentes e os que nos acompanham pelos meios de comunicação, com aqueles que recebem os que o Senhor lhes envia, e com os paroquianos que estão doentes em casa ou nos hospitais, oremos, irmãos, ao médico divino. Ouvi-nos, Senhor. Faça agora a sua prece.
por todas as crianças que têm o direito de ouvir dos seus pais a sua primeira catequese, serem catequizadas pelos pais, para que Deus suscite nos corações dos seus pais, avós, tios, tias, primos, um sentimento de apaixonamento pelo Mestre e queiram cativar novos cristãos, não de nome, mas de prática, renovados pelo Espírito, capaz de fazer as vezes do Cristo servidor. Rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa querida Maria do Carmo, para que Deus conceda vida longa, sempre o vigor do viver e o testemunho da autenticidade de fé. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, dai-nos a graça de receber com alegria os apóstolos e os profetas deste tempo, que vêm até nós em vosso nome. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, do pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida do dom da libertação, nascendo a nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs caríssimos, para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos tomar a oração eucarística, 8ª.
Ó Deus, desde a criação do mundo fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santos. Olhai vosso povo aqui reunido, e derramai a força do Espírito, para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos, traçar entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ao fim da ceia, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós. Fazei-nos participar no único sacrifício do Cristo, pela força do Espírito Santo. Todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Gilberto. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos, com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos a vossa misericórdia, quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Por Cristo,
com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de nós rezarmos o Pai Nosso, faça um passeio na sua história de vida, na sua história de fé passada. Vamos passear desde o tempo que nós lembramos das primeiras palavras, da nossa primeira vez que nós rezemos, a primeira oraçãozinha do Pai Nosso, pronunciada até com palavras atropeladas, que não sabia pronunciar. Por exemplo, a Salve Rainha, era umas que eu tinha muita dificuldade. Pulava muitas vezes. Então vamos fazer uma memória histórica da nossa fé. Faça a pergunta agora a Deus: por que eu mudei? Por que a minha fé está relaxada hoje? Por que eu não estou tão firme, vivendo aquele encantamento de fé do passado? Ou se eu não tive encantamento no passado e tenho agora? O que houve que eu não fiz no passado esse encantamento e agora quero viver? Será que não faltou em nós a humildade de dependermos de Deus, como dependíamos quando era criança? Será que não é o pecado que está nos dominando mais hoje do que a graça? Com muita contrição e com muito desejo de acertarmos, voltarmos à fé original, ao primeiro amor. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Diz o Senhor: fui eu que vos escolhi do mundo e enviei, para produzirdes fruto,
e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, aqui está a razão da nossa fé. Aqui está Jesus, pão vivo descido do céu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. E agora, tentando viver esse tempo de uma fé renovada, compreendendo que a Jesus está bem pertinho, dentro de ti, não procure fora. Faça agora a sua comunhão, se alimente dele que já está contigo. Minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver, até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de meu caminho nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por fim, a terceira pergunta dentro da Eucaristia. Você é mais feliz com a fé que tem hoje ou com aquela fé que você tinha quando criança, quando adolescente, quando jovem? Eu hoje sou uma pessoa mais realizada, mais encontrada humanamente falando, ou era muito mais naquela época? Fica essas perguntas para serem rezadas durante o dia de hoje, à noite, em alguns momentos que for fazer sua oração, tente responder a essas perguntas que nós procuramos suscitar durante essa Santa Eucaristia. E logo mais, às 20 horas, teremos mais um momento mariano aqui com Nossa Senhora de Lourdes, de modo que você é convidado para juntos fazermos este momento de louvor à Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, abençoe-vos este mesmo Deus, que é do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma santa e abençoada noite para todos vocês. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou,